Muito bem, estamos ao vivo. Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam todos bem-vindos aqui no nosso primeiro webinário sobre gestão energética, uma nova perspectiva em gerenciamento e economia de energia. Esse formato de webinário é um formato seminário via internet, mas a gente vai tentar fazer um bate-papo no final aqui, com uma troca de experiências, algumas perguntas que a gente vai poder responder aqui no final. Tá? O nosso formato aqui hoje vai ser apresentado por mim. Eu sou o Fernando, diretor de operações energéticas na Arion Otimização e Energia, uma empresa que atua no segmento de energia há 5 anos e ela surgiu da fusão entre o direito e a energia elétrica. E esse casamento foi muito bem-vindo. E a gente percebe essa necessidade pelos nossos clientes, que são clientes consumidores que buscam tratar um dos maiores vilões de custos que eles têm, que é a energia. A energia elétrica hoje ela representa um custo crescente e bastante significativo, facilmente entre os 5 maiores vilões de custos de toda a empresa, de todos os segmentos. Lógico, alguns têm mais impacto, mas, em linhas gerais, a gente vê a energia como um grande vilão. E para combater isso, a gente precisa ficar bastante atento às oportunidades que o mercado traz para a gente. E dentro dessa ótica, a Arion, há 5 anos, vem trazendo para seus clientes possibilidades tanto de redução de custos com energia, quanto de geração, enfim, sempre com o condão de reduzir o custo com a energia. E a gente vem observando, dentro dessa experiência de mercado, que o cliente, ele olha a energia, ela tem sido objeto hoje de diversas observações do cliente, mas de maneira pulverizada. E a gente percebe que isso acarreta perda de oportunidade de redução de custos para os nossos clientes. Normalmente, a gente conversa com os nossos clientes, a gente conversa ou com um tomador de decisão, um diretor administrativo, um diretor financeiro, ou muitas vezes a gente trata do assunto energia em áreas que estão relacionadas à parte elétrica, como a manutenção das indústrias. Mas isso a gente vai contornar com o bate-papo aqui, ok? Vocês fiquem completamente à vontade se vocês quiserem mandar algum comentário, fazer algum questionamento, tá? Vamos dar início aqui. Eu vou reduzir um pouquinho a minha tela, tá? Para vocês poderem acompanhar comigo os slides, ok, gente? Então, gestão energética, uma nova perspectiva em gerenciamento e economia de energia. Bom, antes da gente falar propriamente de gestão energética, tem um assunto muito importante, muitos de vocês provavelmente já conhecem, mas é importante a gente colocar todo mundo na mesma página, que é o que é o mercado livre de energia, né? O mercado livre de energia hoje, esse nome que se popularizou como mercado livre de energia, que em termos regulatórios é chamado de ambiente de contratação livre, ele é um ambiente em que o consumidor pode acessar, pode negociar o seu contrato de fornecimento de energia de maneira livre, de maneira bilateral. Ou seja, a gente não se submete à regulamentação estrita da ANEEL. Obviamente que o Mercado Livre ele tem uma face que ainda é regulada pela ANEEL, mas no contrato de fornecimento de energia surge a possibilidade de você bilateralmente negociá-lo. Bom, como é o ambiente de contratação livre? Hoje nós temos... O meu mouse aparece, produção? Aparece, né? Bacana. Hoje nós... o mercado livre de energia,
antes de ser mercado livre de energia, era conhecido como mercado cativo ou o ambiente de contratação regulada, o ACR. Nesse ambiente regulado, você tinha as empresas de geração que forneciam para transmissoras, que entregavam para distribuidoras e ela distribui a energia para os consumidores que a gente chama de consumidores cativos. Nessa energia, dois tipos de tarifa estão envolvidos ali. A TURD, que é a tarifa de uso do sistema de distribuição, e a TE, que é a tarifa de energia. Esse é o modelo tradicional do ambiente de contratação regulada. O mercado livre de energia, ele surgiu com o intuito de fomentar o desenvolvimento energético brasileiro e com isso ele criou possibilidade de você negociar a tarifa de energia, que aqui está simbolizada como TE. E para isso ela permitiu a criação de uma figura que é muito importante nesse mercado, porque é uma figura com uma capilaridade muito grande, que é a figura do comercializador de energia. O gerador continua gerando a sua energia, transmitindo, distribuindo através das distribuidoras, chegando para o consumidor livre através dessa tarifa de uso do sistema de distribuição. Contudo, no Mercado Livre, a gente passou a poder negociar o contrato de energia. E aí essa figura do comercializador, que é uma figura com maior capilaridade, como eu falei, surge para fomentar esse mercado. Com esse formato novo, o Mercado Livre permitiu que as empresas, de uma maneira geral, conseguissem negociar bilateralmente a sua energia e, com isso, surgem possibilidades, oportunidades maiores de ganho para a empresa, de economia para a empresa. Então, é importante a gente falar e apresentar o Mercado Livre para quem não conhece o Mercado Livre, porque esse é um primeiro passo para a gente avaliar a empresa em termos de gestão energética. A gente vai falar daqui a pouquinho que na ótica da Arion, a gestão energética é interessante, ela dá 3 passos básicos e o primeiro passo que a gente avalia sempre é o Mercado Livre de energia, porque é um passo com baixo investimento e um retorno relativamente rápido. A empresa demora cerca de 6 meses para aderir, em média, aderir ao ambiente de contratação livre e com isso você tem um retorno muito rápido. E o custo, a gente está falando de um custo de uma adequação do sistema de medição para faturamento que pode ficar entre 20 e 40 mil reais, que para uma empresa isso acaba sendo diluído muito rapidamente. A gente trata isso mais para frente. De maneira geral, só para vocês conhecerem o Mercado Livre, com dados da CCE, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que é uma associação sem fins lucrativos que organiza e fomenta esse mercado, ela divulgou em abril do ano passado que tínhamos cerca de 4.500 consumidores especiais e cerca de 900 consumidores livres. E qual que é a diferença desses dois tipos de consumidor? Que a gente vai chamar aqui, de uma maneira mais simplificada, a gente vai chamá-los todos de consumidores livres, tá? O consumidor livre, especificamente aqui, ele tem que ter uma demanda contratada acima de 3.000 kW, enquanto que o consumidor especial, ele tem uma demanda contratada entre 500 e 3.000 kW, ok? O consumidor especial tem uma característica ainda bem bacana, bem interessante, que ele pode reunir cargas para atingir esse número. Então, é uma oportunidade para supermercados, para grupos que tenham muitas unidades com potências, demandas contratadas relativamente baixas, que em sua comunhão conseguem atingir esse aspecto de se enquadrar como consumidor especial, ok? Mas isso aqui é um assunto bem rápido, só uma apresentação para vocês mesmos. Eu tenho certeza que muitos de vocês já conhecem o Mercado Livre.
Bom, quais são as vantagens desse mercado? Já falei rapidamente para vocês aqui. A gente pode escolher o fornecedor de energia, a gente não se submete mais obrigatoriamente a contratar a energia da distribuidora local que atende a gente. A ausência de bandeiras tarifárias, a gente não sente, né, a dor no bolso que a bandeira tarifária traz para a gente. Existe uma previsibilidade maior de gastos, uma vez que no Mercado Livre você que escolhe o seu fornecedor. É necessário, inclusive a Arion, ela leva todos os seus clientes a fazer um planejamento de necessidade de energia. Então a gente projeta o que vai ser o consumo do nosso cliente. É um exercício bem interessante, bota muito cliente para pensar, uma vez que a gente tem uma cultura muito imediatista, né? E a gente trabalha pouco com projeções, e quando a gente faz as projeções, a gente faz elas de uma maneira muito simplificada. Então aqui a gente acaba tendo esse esforço bem legal para planejar a empresa, e com isso traz uma segurança maior para o empresário, para o grupo, para a diretoria, que eles enxergam melhor os seus gastos, ele tem uma previsão maior de gastos, né? Além disso, também surge uma possibilidade muito interessante, que é o que acontece se sobrar o contrato que eu fiz. Eu contratei 100 megawatt-hora de energia e eu consumi só 80. Eu contratei 500 e eu consumi só 400. Enfim, o que acontece com isso? Surge uma possibilidade da gente negociar. A gente colocou aqui venda, o consumidor, o termo específico para isso aqui está bem genérico, é cessão da energia. Então, mas que equivale bastante a falar em venda de energia. É uma economia com baixo investimento, como eu já falei para vocês. Basicamente o que se precisa fazer é uma adequação do seu sistema de medição para faturamento, que tem que se adequar às regras e padrões da distribuidora local. Muito tranquilo, a Arion conduz todos os seus clientes a fazer essa adequação, e a economia ela é tão grande nesse mercado que retorna muito rápido, cerca de 15% a 30% em média a gente tem visto os clientes receberem. Bom, desafios. Naturalmente, existem desafios também, sempre que a gente vai adotar, vai mudar de postura, vai assumir outros mercados, vai atuar em outros mercados. Existem desafios inerentes à novidade, e para vocês já ficarem vacinados, é um mercado extremamente volátil, extremamente dinâmico. A energia você pode sair sexta-feira com a energia num preço e voltar de um feriado numa terça, quarta-feira, a energia está em outro preço. Então, daí é importante você fazer um planejamento bem feito, ter uma consultoria consolidada, uma consultoria já de renome do lado, e não se aventurar nesse mercado sozinho, tá? Essa é a nossa dica nesse ponto. E preços e condições contratuais são extremamente, mudam constantemente. Tanto o custo da energia propriamente dita, o preço da tarifa de energia que você vai negociar, mas eventualmente algumas condições também precisam ser muito cuidadosamente previstos no mercado. Um relacionamento que se inicia muito bem tende a concluir-se muito bem. E aqui o nosso esforço é sempre de realizar excelentes parcerias com todos os fornecedores. Então a gente estabelece a parceria entre o consumidor e o fornecedor de uma forma bem saudável e bastante transparente e rígida, ok? Bom, esse é o Mercado Livre de Energia. Uma vez apresentado o Mercado Livre de Energia, agora a gente vai falar da gestão energética propriamente dita. O que é gestão energética? A gente ouve falar em gestão energética global. Se vocês procurarem artigos publicados pela Organização das Nações Unidas, por grandes entidades internacionais, elas possuem um
um conceito de gestão energética voltado a uma ideia de gestão energética global. Aqui o que a gente está fazendo? A gente está importando a ideia de gerenciar a sua energia, de ter um olhar sobre a energia aplicado ao consumidor. E hoje em dia faz total sentido a gente falar que o consumidor tem esse poder, porque hoje em dia o consumidor já não é mais um consumidor passivo, onde ele simplesmente recebe energia, vira o seu disjuntor, liga o seu disjuntor e acabou, vai fazer a sua produção. Não, esse consumidor é um consumidor do século passado. O consumidor do século XXI é o consumidor que ele pode ser, literalmente, ele pode ser ativo. Ativo no sentido de, ele pode gerar a sua própria energia. Ele também pode ser mais voltado a optar pelo seu fornecedor de energia, como eu acabei de explicar no Mercado Livre. Além disso, ele tem que estar extremamente antenado com os avanços da indústria 4.0, que é essa indústria em que as tecnologias ditas disruptivas, elas interagem e com isso o negócio é visto inclusive sob outras perspectivas. Então esse emaranhado de conceitos novos que a gente fala, hoje faz sentido a gente pensar inclusive no consumidor. Só que não faz sentido a gente pensar isso para o consumidor com uma estrutura de governança antiga, onde a gestão da falha da energia está integralmente na área de manutenção do seu consumo, da sua produção, onde a compra da energia está com os seus suprimentos, onde a tomada de decisão da escolha do fornecedor pode ser discutida também entre o seu financeiro. É importante que todos esses assuntos tenham elos, que têm elos em comum, tenham também um reflexo comum na governança, na estrutura da empresa. Então, o nosso conceito de gestão energética é um conceito novo de governança energética da empresa. E aí, nesse slide, vocês podem observar que existem 5 conexões ao conceito gestão energética. A representação no ACL, assessoria regulatória, eficiência energética, geração de energia e telemetria. Eu vou falar um por um nos próximos slides, mas antes é importante a gente dizer que tudo isso traz um gerenciamento e uma redução de custos da sua planta, da sua usina, da sua indústria, enfim, do seu negócio. A nossa ideia de gestão é englobar todos esses aspectos em tomadas de decisões mais centralizadas, onde o gestor da empresa, em contato com o especialista da nossa empresa, da Arion, pode tomar uma decisão mais rápida e mais assertiva. O conceito de gestão energética vem trazer essa perspectiva para o cliente, porque a gente tem visto que os nossos clientes, a construção dessa nova visão veio porque a gente percebia, em alguns casos, perdas de oportunidade em função desse gerenciamento do conhecimento. Tudo que está aqui é uma forma de gerenciar um conhecimento que está no mercado. Então, vamos passar rapidamente aqui. A gente tem um passo a passo padrão que a gente tem conversado com todos os nossos clientes, que é, primeiro, enxergar uma oportunidade que é de baixo custo e de ótimo retorno, que é o Mercado Livre. Se a empresa não tem a possibilidade de Mercado Livre ou tem a possibilidade de Mercado Livre, ela é avaliada nesse ponto. Um segundo passo, a gente avalia a sua necessidade de energia. E para avaliar a sua necessidade de energia, a gente mede, porque não se gerencia sem medir. Então a gente mede a sua necessidade energética, a gente projeta o seu consumo,
E com isso, primeiro a gente estabelece o seu patamar atual. Uma vez estabelecido o seu patamar atual de consumo com segurança, a gente começa a avaliar o que há no estado da arte, o que há de desenvolvimento tecnológico que pode ser aplicado na sua indústria, na sua empresa. E com isso a gente tem essa chamada eficiência energética, esse ganho que é produzir mais consumindo igual ou menor, ou menos. E por fim, a gente trata da possibilidade de geração, uma vez que é um assunto que envolve muitas vezes um investimento que é maior, um valor maior de investimento. Então, muitas vezes o cliente precisa tomar fôlego, ajustar a sua necessidade, inclusive porque faz mais sentido ajustar a sua necessidade para depois gerar. E em paralelo a gente vai estabelecendo toda a parte de viabilidade financeira do projeto, enfim, construindo um projeto junto com o cliente, ok? Sempre de maneira bastante transparente. Bom, tudo isso é feito através de uma metodologia PDCA, que do inglês significa planejar, fazer, checar e agir. Esse ciclo, que já é muito conhecido para quem mexe com produção, para quem trabalha com produção, esse ciclo ele traz uma filosofia em que a gente está constantemente medindo e gerenciando os nossos resultados e alterando tudo aquilo que a gente entende que deva ser alterado e melhorado. Então a gente faz reuniões iniciais onde a gente planeja as próximas ações. A gente executa essas ações. A gente checa através de medições todas as consequências das ações que foram realizadas anteriormente e devidamente planejadas. Com isso a gente tem um novo processo de reavaliação e atuação. E com isso, voltamos para o ciclo de novo planejamento, novas atuações, novas execuções, novas implementações, novas checagens. E isso é um ciclo virtuoso. É uma rotina que, uma vez implementada, a empresa muda a sua cultura e ganha em produção, em economia, em resultados. Ok? Representação no ACL. Quem já está no mercado conhece bem o que é isso. É o que o mercado chama de gestão no ACL, gestão do Mercado Livre. Aqui na Arion a gente chama ela de gestão básica. Enfim, essa é a gestão em que você contratou ou uma consultoria ou a consultoria de uma comercializadora para avaliar, fazer o estudo de viabilidade econômica da migração, do seu processo de migração, que é sair do mercado cativo para o Mercado Livre, escolher o fornecedor de energia e realizar todas as operações que a gente chama operações de back-office, todas as operações diárias e mensais que acontecem para a sua manutenção e correta operação no Mercado Livre de energia. É importante, a gente vai frisar aqui alguns pontos, é importante você, muito embora a gente veja excelentes resultados de empresas que estão no grupo de comercializadores, no grupo de geradores, a gente destaca que é muito importante ter uma postura transparente e independente da consultoria que vai fazer a gestão, a representação no Mercado Livre do consumidor. Por quê? Afinal de contas, a consultoria, ela apresenta os fornecedores para a tomada de decisão do consumidor. E se a sua consultoria está relacionada diretamente a um comercializador, pode acontecer ali uma certa confusão. Então, existem comercializadores que têm suas gestoras de uma forma muito ética no mercado e a gente destaca só que, na opinião da Arion, é muito importante e a gente valoriza demais essa transparência e essa independência. Fica a dica para os nossos consumidores pensarem sobre isso, ok? O que a gente faz na representação? A gente faz
todo o estudo de viabilidade técnica e econômica, a escolha da melhor proposta de fornecimento, tudo isso envolve muito o cliente acompanha de uma maneira muito transparente o processo de cotação. A gente faz todo o acompanhamento e a intermediação junto às distribuidoras locais de energia dos projetos de adequação do sistema de medição para faturamento, que é a etapa que eu comentei no início, de adequação, de ajuste técnico do padrão de entrada do consumidor a essa nova realidade, uma realidade que é medida em tempo real, então é importante. Execuções mensais à operação e mensalmente nós entregamos os resultados para o consumidor. O consumidor, ele gosta e ele quer ver o resultado. Então, todo mês a Arion entrega para os seus consumidores relatórios formatados de uma maneira simplificada, gráficos muito facilmente interpretados para você entender exatamente o quanto você está economizando com a opção do Mercado Livre, ok? Temos na sequência a eficiência energética, que é, dentro da conversa que a gente está tendo, é esse segundo passo de ajuste do seu consumo de energia. A gente pode fazer medidas muito simples, desde conscientização, medidas de conscientização de uso racional da energia, até ações um pouco mais elaboradas, como reenquadramento tarifário, análise de consumo ambiente, luminância, rendimento, análise de temperatura dos seus maquinários, enfim. Podemos chegar até a substituição de equipamentos que estão operando de maneira ineficiente. Tudo isso, dentro da metodologia do PDCA, a gente faz o planejamento com o cliente, faz o diagnóstico, executa as alterações necessárias, mede novamente para saber se as alterações que foram projetadas surtiram os efeitos que a gente imaginou e chegamos a conclusões que podem naturalmente, como um ciclo, retornar, uma vez inclusive que os avanços tecnológicos são muito frenéticos hoje em dia. Bom, um exemplo que eu queria dar para vocês aqui, existem muitas empresas que trocam o seu parque, trocam a iluminação do seu parque industrial. Pouquíssimas são as empresas que fazem uma checagem se a iluminação realmente foi eficiente do ponto de vista de resultado. Outros resultados o resultado pode estar sendo influenciado por outras razões. Então é importante que a gente cheque novamente com os mesmos parâmetros que a gente checou na tomada de decisão da mudança. Então, essa metodologia traz segurança, acima de tudo, para a visualização da economia do nosso cliente. Ok? Outros indicadores que a gente trata, a parte de indicadores de consumo, ajuste de luminância, como eu falei, medições mais precisas do rendimento, medições e ajuste de temperatura dos maquinários dos nossos clientes. Enfim, são todos trabalhos que podem ser utilizados para melhorar a economia no assunto eficiência energética. E como que a gente trabalha tudo isso? Só gerencia quem mede. E como a gente mede? Hoje, a gente mede com um rol de equipamentos que estão aí hoje, graças aos diversos avanços em termos tecnológicos. Hoje, o conceito de indústria 4.0, que é essa indústria que está completamente interligada, completamente interconectada, onde o diretor industrial muitas vezes está em outra cidade e ele consegue avaliar o que está acontecendo no seu parque, mesmo que seja de maneira momentânea. Esse conceito de interconexão dos elementos tecnológicos de uma indústria é uma realidade hoje, inclusive para nós. Então a gente traz esse conceito
para a gestão energética e ele permite que a gente mensure, que a gente meça tudo o que está acontecendo em termos de energia dentro da usina, dentro da empresa, dentro do parque industrial dos nossos clientes. Com isso, a gente ganha uma segurança maior, porque a gente tem em tempo real análises de demanda, de consumo de energia ativa, de energia reativa, de corrente, de tensão, enfim. Com isso, nós podemos analisar as informações de uma maneira mais assertiva e rápida. Os dados são disponibilizados de uma maneira mais simples e graficamente amigável. E a gente pode, inclusive, em conjunto com o consumidor, elaborar alarmes e dispositivos para destacar os desvios. Porque o que um diretor industrial normalmente não gosta são os desvios. Então, essas tecnologias permitem hoje claramente uma avaliação e uma percepção diferente e muito mais próxima do que é construído, do que é realizado dentro dos nossos consumidores. Uma vez que a gente estabeleceu toda a necessidade energética dos nossos clientes, a gente passa a apresentar projetos para os nossos clientes gerarem energia. Hoje é uma realidade. Hoje, tanto nos sistemas de geração distribuída, no ambiente de contratação regulada, como no ambiente de contratação livre, no mercado livre, através de autoprodutores ou produtores independentes, o cliente pode se lançar a produzir a própria energia ou parte dela. Então, alguns clientes já estão a caminho de gerar a própria energia ou uma parcela da sua própria energia. Com isso, a gente tem um controle maior do custo do cliente, afinal de contas, ele não está mais submetido à volatilidade no mercado, pois ele tem em suas mãos o controle do custo da energia. Ele está gerando a sua própria energia, ele sabe exatamente o custo que ele vai pagar por aquela energia. É uma via alternativa que a gente enxerga para o mercado. E essa via alternativa, ela não necessariamente é uma via alternativa exclusiva. Você pode gerar parte da sua energia, você não precisa gerar necessariamente 100%. E assim você pode se submeter a boas oportunidades de mercado. Toda essa avaliação, naturalmente, ela é feita caso a caso, a depender tanto da disponibilidade de fontes, de poder de financiamento ou o poder financeiro que o nosso cliente vai ter, o fôlego financeiro que o cliente vai ter, a disponibilidade de fontes das diversas matizes de energia, enfim. Temos, caso a caso, avaliações feitas para os nossos clientes. Tem cliente que gosta e tem opções, melhor dizendo, de fontes hidráulicas, tem cliente que já tem a opção pela fonte solar, já é uma opção mais lógica para esse cliente. Enfim, é uma avaliação feita pontualmente. Existem diversas alternativas de geração hoje em dia, então já é um assunto que está à disposição dos nossos clientes também. E por fim, tudo isso só é possível porque o corpo da Arion ele é robusto em termos de conhecimento regulatório. A Arion ela surgiu do casamento entre a engenharia elétrica e o direito. E o direito veio trazer exatamente o conhecimento em matéria regulatória. Com isso, toda a nossa atuação frente à distribuidora e frente à Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, ela se torna muito mais segura e muito mais robusta para os nossos clientes. Com isso, eles têm as suas demandas, caso, porventura, a gente sabe, pode acontecer, às vezes uma distribuidora tem, enfim, algum
alguma interpretação, muitas vezes, diversa dos nossos consumidores, a via administrativa se mostra como uma excelente opção para a resolução dos nossos conflitos dos clientes, das discordâncias dos clientes com as distribuidoras, enfim, isso é uma realidade hoje em dia. E com isso, muitas vezes a gente evita soluções judiciais que o cliente vai ter que tomar ou poderia ter que tomar no final. E com isso a gente encurta o caminho e barateia o caminho para a resolução do cliente, para a resolução do problema do nosso consumidor. Ok? Tudo isso, todo esse arcabouço de ações e atuações que a gente falou, só foi possível porque nós temos a gestão, a assessoria regulatória como balizador da gestão energética através do seu conhecimento regulatório. Perfeito, gente? Opa. Bom, os principais benefícios que a gente tem aqui são, agora só uma recapitulação rápida, maior parte da energia passa a ser consumida com controle de custos. Aqui eu estou fazendo o apanhado geral da gestão energética. Então, imagina que o cliente passou pelos 3 passos. O que a gente espera desse cliente? Que ele tenha um controle maior de seus custos, né? Contratos de energia bem elaborados, controle do custo de uma parcela ou inclusive da sua parcela integral do consumo através da sua geração própria, um consumo eficiente, a energia podendo ser gerada de fontes diversas. Com isso, a gente tem uma variabilidade e, com isso, uma segurança maior para o nosso consumidor. Parte dessa energia sendo suprida pelo mercado, com isso, aproveitando as melhores oportunidades do mercado. E eventuais necessidades, a gente também consegue suprir via geração própria, a depender da fonte, a depender do projeto que a gente vai elaborar para o nosso cliente. Portanto, gestão energética, nós hoje falamos num apanhado muito rápido sobre mercado livre de energia, sobre eficiência energética e sobre geração de energia. Permeando esses assuntos, nós também colocamos telemetria, ou seja, a tecnologia permitindo que você gerencie melhor o seu negócio, e também o conhecimento regulatório que permite que a gente mantenha todas as normas e regras regulatórias em dia no seu relacionamento junto à sua distribuidora local. Todo esse conjunto de ações precisa reverberar, precisa ter um reflexo na estrutura do nosso consumidor. E as ações não são ações complexas, são ações simples. Uma pessoa em que a gente estabelece o ponto de conexão, o que a gente chama de governante energético do consumidor, ou seja, é o gestor da energia do consumidor. Essa pessoa vai, em contato com a área, manter todas as tomadas de decisão da maneira mais assertiva possível. Não vão perder nenhuma oportunidade em se tratando de economia com energia. Bom, agora, por fim, eu vou deixar a tela para vocês aqui, eu vou continuar pequenininho aqui, produção, né? Eu vou continuar pequenininho aqui, eu vou encerrar a parte da apresentação, eu vou abrir aqui para... A gente tem algumas perguntas, como é que tá? Pode? Tá bom. Gente, vou deixar aberto para vocês fazerem perguntas, tá? Vou pedir para vocês se cadastrarem para obter informações. Quem gostou, dá um like, aperta no sininho, acompanha a nossa próxima oportunidade de conversa aqui. Provavelmente vai ser discutindo casos de economia com gestão energética. Então, todo esse conceito, essa base conceitual que eu passei para vocês, vai ficar um pouco mais palpável e concreta para vocês. Convido vocês a conversar com a gente no próximo encontro, numa data que ainda vai ser agendada, tá? Vocês podem perceber, é uma conversa muito rápida
30 minutos, 40 minutos. A gente gosta de ser bem direto e bem objetivo aqui nos nossos, nos nossos recados aqui para vocês, ok? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Fica aqui o meu beijo especial para a Kelly, que fez o aniversário ontem. E o nosso muito obrigado a todos vocês que acompanharam a gente aqui. Te vejo na próxima. Um abraço.